Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Como sempre, eu acho tudo muito importante. Mas eu queria falar hoje sobre algo que é necessário acontecer para que o plano de Deus para a igreja se cumpra. O que será? Então, já vou dizer, né? E vou fazer suspense. O plano de Deus não se cumpre para a igreja sem passar por Israel. Então, no último vídeo, nós falamos sobre as escrituras, sobre o cumprimento das escrituras, sobre como que não é automático esse cumprimento, como que você faz parte do plano de Deus. Então, hoje nós vamos falar uma parte dessa parte, que é o quê? Que é conhecer a respeito do que Deus diz sobre Israel, sobre qual é o plano de Deus para Israel e como que esse plano se insere no plano da nossa vida, no plano da igreja. Então vamos lá, de cara já na palavra. Então vamos ler Gênesis 12, 3. Diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus tem um plano, tem um projeto. Mais ou menos durante 2000 anos, Deus atuou na terra através de pessoas. Nós temos aí o Enoque, o Noé, várias pessoas aí. E se você fizer a conta direitinho, assim, pegar lá em Gênesis e ver, fulano nasceu e tal, e viveu tantos anos, e gerou Beltrano e Ciclano, nós vamos chegar que Abraão nasceu em 1948. Quem que é Abraão? É o pai da fé, que é o pai, né, através dele, né, que se cumpriu a profecia de um povo, que o Senhor então passa a operar através de um povo. E depois, quando vem Jesus, já não é mais um povo, é o mundo inteiro. Todos alcançamos a promessa. Bom, então, o que esse versículo de Gênesis 12, 3 quer dizer? Quer dizer que Deus faz uma aliança com Abraão, e que essa aliança envolve todas as famílias da terra. Então já está projetando a vinda de Jesus, porque abençoarei todas as famílias da terra. Então Deus faz essa aliança com Abraão, Isaque e Jacó. O que isso fala? E fala de gerações, de descendência, de elo de corrente que não se pode romper. Então fez aliança. E agora, como é que é essa aliança? Vamos lá em Jeremias 31, dos versos 35 a 37, que diz assim: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da luz e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramer as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem essas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor: se puderem ser medidos os céus em cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Então a aliança feita, gente, é eterna, ela não foi substituída, né? Tem aí uma teoria da substituição, que a igreja substituiu Israel, mas eu não acredito, né? Porque eu tenho versículos explícitos sobre o plano de Deus, que essa aliança nunca se romperia. E eu acabei de ler para vocês alguns desses versículos. Então a gente sabe que Israel passou por muitas coisas, né?
A história é longa, não dá aqui nem para resumir, mas vamos só lembrar que eles foram escravos, 430 anos no Egito. Depois Deus levantou Moisés para libertar o povo, e, né, com o estabelecimento da primeira Páscoa. E aí, mais uma longa história até chegar em Jesus, vai sendo contada na Bíblia. Mas eu quero ressaltar aqui que houve então uma dispersão do povo. Mas Deus promete uma restauração. Vamos lá, em Ezequiel 36, verso 26, diz assim: e vos darei um coração novo, e porei dentro em vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Então, essa é a promessa que nós temos do Espírito Santo, que ele, né, quando Jesus vier e cumprir tudo o que dele está escrito, e ele subiu aos céus, o que ele fará? Nos deixará o Espírito Santo. E o que esse Espírito Santo faz? Ele tira nosso coração de pedra e recria o nosso espírito. Então, essa restauração é uma promessa. Olha, há um julgamento. As coisas não são assim, você faz o que quer. Sim, você pode fazer, mas cada ação tem uma consequência. E há um juízo, há uma consequência. Então, Deus julgou o povo, porque em vários momentos esse povo se desviou. Mas aí o que a gente pode olhar? Qual que é a similaridade? A história desse povo é a nossa história, gente. Pelo menos foi a minha. Puxa vida, eu tive uma educação católica, né? Fui até filha de Maria, ia na missa e tal. Depois houve uma época da minha vida que eu não quis nem saber. Até me tornei comunista, onde Deus não existe. Então, se eu olhar para a minha história, é a história do povo, que uma hora está junto, outra hora esquece, outra hora volta, outra hora vai. É assim a nossa história. A história do povo de Deus é a história de cada um de nós. Claro que existem algumas pessoas que nasceram no Evangelho e nunca desviaram, mas a grande maioria, né? Você foi conhecer o Evangelho depois, né? Bom, então há esse julgamento. Aí eu queria separar esse versículo que está em Jeremias 16, 18. Retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres das suas coisas detestáveis e das suas abominações encheram a minha herança. Então, assim, realmente Deus não é um cara bobo que você pode fazer o que quiser que está tudo bem. Graças a Deus, a misericórdia triunfa do juízo, mas há um juízo. Então, para que a misericórdia triunfe, você vai ter que se arrepender. Então, né, vamos lá, existe esse juízo. Bom, Deus, o que ele faz? Ele pede intercessão e diz que já julgou o seu povo. Então, esse juízo já ocorreu, não vai ocorrer. Vamos lá ver Isaías 40, 1 e 2? Diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. E também vamos lá em Ezequiel 36, 6, 7 e 15, que diz assim: portanto profetiza sobre a terra de Israel, e disse aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales, assim diz o Senhor Jeová: eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio dos gentios. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eu levantarei a minha mão para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmos, e farei que nunca mais se ouça em ti a afronta dos gentios, e não levará mais sobre ti o opróbrio das gentes, nem mais desfilhará a tua nação, diz o Senhor Jeová.
Então o opróbrio é o quê? Uma maldição. Então Israel se desviou em vários momentos e levou uma correção muito violenta. Foi escravo, foi perseguido, né? Se a gente for levantar a história do povo judeu, é uma história de muita luta, muita perseguição, maior até do que a perseguição que a igreja já sofreu. Então, eu creio, né? Isso é a intenção do inferno. Se acabar o povo, Jesus vai voltar para quem? Se acabar a terra, Jesus vai voltar. Cadê o Monte das Oliveiras? Se você destruir Israel, né? Então, é todo um projeto do inferno de destruir Israel e seu povo. Isso, se você acompanhar a história, você verá que são tentativas atrás de tentativas. Mas o que Deus quer que nós, a igreja, faça, está explícito na palavra. Então, por que eu trouxe esse versículo? Que ele já julgou o povo e já a milícia, os seus pecados já foram expiados. E ele, o Senhor, né, impingiu em dobro, porque era o primogênito. Todo primogênito recebia a herança em dobro, mas também recebe a punição. Então, eu creio que muitas coisas, inclusive nós, igreja, que achamos que vai acontecer ainda, já aconteceu. Bom, aqui não é o alvo, né? Eu quero trazer o plano de Deus para a igreja, através do plano de Deus para Israel. Então, recapitulando, ele fez uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Essa aliança é eterna. Deus prometeu uma restauração. Deus julgou o povo e ele pede intercessão e diz que já sofreu em dobro por tudo quanto fez e que nunca mais essa nação será desfilhada. E que nação é essa? É a nação de Israel, que nasceu em 1948, no dia 14 de maio. Bom, mas nós estamos aqui nos versículos bíblicos, né? A Constituição do Estado de Israel já ocorreu nos nossos tempos, né? Bom, então depois o que faz? Então existia Israel, veio Jesus, e aí? Qual que é o grande segredo? Deus unifica seu povo. Em Efésios 2, 13, 14, 15 e 16 diz assim: mas agora, em Jesus Cristo, nós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Jesus Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois povos um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. Então não há mais Israel para lá, a igreja para cá. Em Jesus, quando ele ressuscitou, o que aconteceu? O véu do Santo dos Santos se rasgou de cima embaixo. O que isso significa? Significa que não há mais separação entre os dois povos. O Senhor planejou um povo através da ressurreição de Jesus e através, né, do Espírito Santo que há em nós. E só há um jeito de ser salvo, é Jesus. Se ainda há judeus que não conhecem Jesus, do mesmo modo que há muitos brasileiros em todas as nações, há pessoas que não conhecem Jesus. Por que o judeu é especial? Ele também não conhece, como qualquer um de nós não conhece. E o Senhor quer que o quê? Que todos sejam alcançados. Mas a barreira que existia, ela foi eliminada. Foi morta a inimizade. E aí o que? Como consequência, isso Paulo fala muito, Deus não rejeitou o seu povo e nação, e tem promessa de redenção. Isso está em várias passagens, mas vou ressaltar aqui Romanos 11, os versos 1, 11 e 12. Assim diz: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum.
Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar ao ciúme. E se a sua queda é riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então é uma promessa que o Senhor está falando. Enquanto era separado, antes de Jesus, eles tinham a promessa, a gente tinha a promessa, mas a promessa deles já tinha se cumprido, né? Grande parte delas. E para nós gentios é o que? Os outros, aqueles que não têm assim no sangue, né? A descendência de Jesus, né? Porque Jesus era judeu, todos sabemos, né? E ele cumpriu tudo a respeito da lei, né? Na sua vinda, na sua vida, na sua morte e ressurreição. Bom, então Deus não rejeitou e tem uma promessa. E que quando fala que a sua queda, é porque de alguma maneira nessa história que a gente falou aí, que é a nossa própria história, Israel se desviou do Senhor. E aí isso é considerado como queda. Mas trouxe quem? Trouxe Jesus. Jesus é a riqueza dos gentios. Quanto mais será a sua plenitude? Porque é a promessa para eles. Eles também verão a Jesus, aqueles a quem trespassaram. Então, quando Jesus voltar, eles terão uma segunda chance, mas sempre através por Jesus. Não tem outra maneira de ser salvo sem ser reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Então, qual é então o nosso papel? A nossa responsabilidade está lá em Isaías 41 e Isaías 62:1, que diz: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém me não aquietarei, até que saia sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Ou seja, nós temos responsabilidade para com o povo. Olha só, vamos recapitular um tiquinho para vocês verem. Olha, antes, eles é que tinham promessa. Eles é que conheciam a palavra. Eles é que estudavam, que sabiam, né, da aliança de Abraão, Isaque e Jacó. E aí, Jesus veio, morreu, ressuscitou e ampliou essa aliança para o resto da terra. E quem que nos trouxe essa verdade? Não foram os judeus? Aqueles que creram em Jesus? Não foi Paulo, que era judeu? Não foi todo... como fala? A maioria dos apóstolos eram judeus. Então, eles nos trouxeram a grande graça, a grande bênção. Então, agora, eles estão mais ou menos restritos lá em Israel e algumas comunidades fora de Israel. A maior é Nova York, depois Londres e tem outras. Mas o estado lá tem em torno de uns 8 milhões de judeus. Agora, nós crentes, só no Brasil diz que já somos mais de 30 milhões. Pensa bem. Então, agora nós somos muitos. Eles é que são poucos, eles estão dependentes da nossa oração, da nossa intercessão. Então, o que é que nós vamos fazer? Não nos calar, até que Jerusalém seja colocada como objeto de resplendor na terra. Então, a nossa responsabilidade aí eu vou... arrepender de todo antissemitismo. O que é antissemitismo? Semita é a descendência de quando teve o dilúvio, né? Os descendentes de Sem são chamados semitas. Antissemitas é uma obra do inferno aí para se odiar os judeus. E a gente vê que hoje em dia, se você lê os jornais, tá cheio, ressuscitou. Aliás, nunca morreu, né? Esse espírito de odiar Israel, Não, nem vamos falar dele aqui, mas só para saber que existe. Então você tem que se arrepender disso, porque queira ou não, a igreja, nós somos resultados desse antissemitismo também, porque os católicos sempre disseram, né, que Jesus foi morto pelos judeus, então eles mataram Cristo, né? E então é nos arrepender desse antissemitismo, conhecer as escrituras, né? Saber o que Deus fala a respeito desse povo, entender o papel de Israel no plano de Deus, e aí orar, interceder, amar, abençoar, contribuir e, se possível, ir. Então, em nome de Jesus, vamos buscar mais. Aqui foi apenas uma pincelada sobre qual é
o plano de Deus para Israel e para nós, igreja, nós que nos tornamos um em Jesus. Então, muito obrigada, que vocês possam refletir sobre isso e buscar na palavra. Então, tenham todos uma ótima semana. Muito obrigada.